Olá, pessoal. Então, continuando os comentários das nossas questões aqui. Vamos para a questão 17 agora. Leiam aí no material de vocês. Considere a seguinte formulação da curva de Phillips de curto prazo expandida pelas expectativas. Então, vamos lá. Mais uma vez, vamos escrever aqui. Inflação igual a inflação esperada, menos beta, U, menos taxa de desemprego natural, mais Y. Vamos lá, letra A. Não há possibilidade de uma economia experimentar um processo de inflação inercial, mesmo sob a hipótese de expectativas racionais. Então, mais uma vez, vamos voltar lá para o slide das expectativas racionais. Então, ó, mais uma vez, a gente sabe que nas expectativas racionais, ó, a regra é ocorrer só inflação de demanda e de custos. Só que pode ocorrer inflação inercial, desde que os agentes não antecipem corretamente a inflação. Então a letra A está errado, porque a letra A diz o seguinte, que não há possibilidade de uma economia experimentar um processo de inflação inercial. Mas há essa possibilidade sim, tá? Então a letra A está errada, porque há possibilidade. Letra B. Toda inflação tem sua origem em excessos de demanda. Não. Ela pode ter origem na indexação, nas expectativas, ou pode ter origem em choques de oferta, tá? Nem sempre a origem vai ser aqui, nos excessos de demanda, tá? Então, letra B, errada. Letra C. A melhor política anti-inflacionária consiste na fixação de um salário mínimo plenamente indexado. Errado, né? Porque se você pratica a indexação, isso é consistente com essa inflação aqui inercial, essa inflação baseada em expectativas, tá? Então isso não significa política anti-inflacionária, pelo contrário, é uma política que realimenta a inflação. Letra D. A elevação dos preços de matérias-primas pode deflagrar um processo inflacionário, mesmo que se tenha uma elevada taxa de desemprego. Pode sim, por quê? Porque uma elevação do preço das matérias-primas vai provocar uma elevação do parâmetro Y. E se esse parâmetro aumenta, a inflação também vai aumentar, certo? Então, um aumento do preço da matéria-prima pode ocasionar, sim, inflação, tá? Letra E. Um processo inflacionário é sempre puro, ou se trata de inflação de demanda, ou de inflação de custos, ou de inflação inercial. Não, pessoal, a gente pode ter uma economia experimentando todos os tipos de inflação. Por exemplo, o Brasil do início da década de 80, ele tinha indexação, né? Então tinha inflação inercial. O Brasil do início da década de 80 tinha inflação de demanda devido ao elevado gasto público, tá? E tinha também inflação de custos lá devido ao choque internacional do petróleo, por exemplo, ocorrido no final da década de 70, em 79, se eu não me engano. Então, por exemplo, em 80, 81, a economia brasileira vivia, né, teve a honra de viver aí um período inflacionário, um tipo de inflação com 3 componentes: o inercial, o de demanda e o de oferta, tá? Então, letra E está errada. Então, o gabarito da questão 17 ficou letra D de dado. Então, vamos agora para a questão 18. Sobre tipos e teorias da inflação, é correto afirmar. Letra A, vamos lá, questão 18. A curva de Phillips expressa uma relação direta entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego de um país. Pessoal, a curva de Phillips mostra que se o país
quiser reduzir o desemprego, ele tem que tolerar aumento de inflação, né? Então, a relação é inversa, não é direta, tá? Então, letra A está errado. Letra B. A inflação inercial decorre de choques exógenos na oferta agregada da economia, tal como uma quebra de safra agrícola em virtude de condições climáticas desfavoráveis. Aí ele trocou, o correto seria inflação de custos, né? A inflação de custos que decorre de um choque na oferta agregada da economia, um choque de oferta, né? Quando ele fala exógeno, ele está falando o quê? Um choque externo, tá, pessoal? Só isso. Letra C. A inflação consiste em uma alta persistente de alguns dos preços da economia. É em todos os preços da economia, em toda a economia. É uma alta consistente em todos os preços da economia, não apenas de alguns produtos. Letra D. Uma política fiscal expansiva, tudo mais permanecendo constante, tende a provocar uma inflação de demanda. É isso aí, né, pessoal? A inflação de demanda, ela é provocada por políticas expansivas, né? Política fiscal expansiva, política monetária expansiva ou ainda o aumento da renda da economia, baseada naquela equação do mercado de bens. Letra E. Então a letra D está correta, né? Letra E. Um aumento real de salário dos trabalhadores, no mesmo percentual do aumento em sua produtividade, é uma das causas possíveis da inflação de custos. Então essa alternativa é um pouco dificilzinha, porque a gente viu que o aumento de salário dos trabalhadores realmente é causa de inflação de custo. Aumento de salário provoca inflação de custo, porque o salário é um custo, né? Só que se o salário aumenta como decorrência do aumento de produtividade, se o salário aumenta em decorrência do aumento da produtividade, então isso não é inflação de custos, tá? Por quê? Porque esse aumento de salário, ele está embasado, ele é motivado no aumento da produtividade, tá? Então, nesse caso aí, não existe inflação de custos, tá? Do aumento da produtividade, tá? Não altera a inflação, tá legal? Então a letra E está errado e a chave aí da letra E é porque diz que é no mesmo percentual do aumento de sua produtividade. Então questão 18 ficou gabarito, letra D de dado. Vamos lá para a questão 19. A curva de Phillips é vertical no curto prazo e tende a ser horizontal no longo prazo. Então olha só, em longo prazo, a gente utiliza o que? As expectativas racionais, né? A gente utiliza uma curva de Phillips vertical. Em curto prazo, utiliza uma curva de Phillips negativamente inclinada. Então, a questão trocou aí, né? Ela inverteu. Então, a letra A está errada. Letra B. Indica uma correlação positiva entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego da economia. A gente sabe que para reduzir o desemprego tem que haver aumento da inflação. Então existe uma correlação negativa, né, pessoal? Correlação negativa entre inflação e desemprego. Letra C. Desloca-se para a esquerda em caso de expectativa de aceleração inflacionária. Então, olha só, aqui a curva de Phillips, taxa de desemprego, inflação. Se houver expectativa de aceleração inflacionária, a curva de Phillips ela tem que ser deslocada no sentido de aumento da inflação.
ela tem que ser deslocada, nesse caso, para onde? Para a direita, né, pessoal? Para a posição verde aqui, ó. Porque se deslocando para a direita, para qualquer nível de taxa de desemprego, a gente tem um nível de inflação maior, né? Então, o correto aí na letra C é, ela se desloca para a direita, tá? Desloca-se para a direita. Letra D. Uma política fiscal expansiva, tudo mais constante, tende a provocar uma inflação de demanda, né? A gente comentou isso exatamente na questão passada, né? A gente viu que a inflação de demanda ela é provocada por política fiscal expansiva, política monetária expansiva ou um aumento aqui da renda da economia baseado na equação do mercado de bens, tá? Então, a letra D aí da questão 18, ela está correta. Da questão 19, aliás... Ah, desculpa, pessoal, eu li a letra D da questão 18. Vamos voltar aqui para a questão 19, tá? A letra D da questão 19 diz o seguinte: é influenciada por choques exógenos da oferta agregada. É sim, tá? Então a curva de Phillips é influenciada por choques exógenos, tá? Aqui a gente tem a curva de Phillips. Se houver um choque negativo de oferta, esse choque negativo tende a aumentar a inflação. Então a curva de Phillips desloca para a direita. Se houver um choque positivo de oferta, isso tende a reduzir a inflação. A gente desloca a curva de Phillips para a esquerda. Então a letra D está certa, porque a curva de Phillips ela é influenciada por choques exógenos da oferta agregada. Tá? Letra E. É positivamente inclinada porque relaciona a taxa de inflação com a taxa de crescimento da economia. É errado, né? A curva de Phillips ela é negativamente inclinada e ela relaciona inflação com taxa de desemprego, não com taxa de crescimento da economia. Tá? Então, questão 19, gabarito, letra D de dado, tá, pessoal? Vamos agora para a última questão aí de modelo de oferta e demanda agregada e curva de Phillips, questão 20. Acompanhem no material de vocês. No que diz respeito às relações entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, é correto afirmar que, vamos lá, questão 20. Letra A. A curva de Phillips no longo prazo é vertical. Bom, já matamos a questão, né? A gente viu até na questão passada que no longo prazo a curva de Phillips realmente é vertical, né? Então letra A já está certa, já matamos a questão. Vamos ver porque que as outras estão erradas. Letra B. Ambas as variáveis. Quais variáveis? As que estão lá no enunciado da questão, né? Taxa de desemprego e inflação. Ambas as variáveis são positivamente relacionadas. Errado, né? Para reduzir o desemprego, deve-se tolerar aumento de inflação. Então, elas são negativamente relacionadas, porque para uma diminuir, a outra tem que aumentar. Então, elas são negativamente relacionadas. Letra C. Choques de oferta não têm impacto sobre a taxa de inflação e, consequentemente, sobre a taxa de desemprego. Tem sim, né, pessoal? A gente viu que o choque de oferta, ele desloca a curva de Phillips, né? Um choque negativo de oferta aumenta a inflação e um choque positivo de oferta reduz a inflação, tá? Então a letra C está errado. O choque de oferta tem impacto sobre a inflação e sobre a taxa de desemprego também. Tem impacto sobre inflação e desemprego. Letra D. Há uma correlação negativa entre as duas variáveis, se os agentes econômicos têm expectativas racionais. Pessoal, se os agentes têm expectativas racionais, a regra é que não haja trade-off. Ou seja, não haja correlação negativa, não haja isso aqui, ó.
Quando a gente tem expectativas racionais, como é o caso aqui da curva vertical de Phillips, você altera a inflação sem alterar a taxa de desemprego. Então não existe essa correlação negativa, tá? Letra E. Quanto mais baixa for a taxa de inflação no curto prazo, a economia estará mais perto de sua taxa natural de desemprego. Está errado, né? Quanto mais perto a economia tiver da sua taxa natural de desemprego, ou seja, tiver com uma taxa de desemprego baixa, né? Mais alta vai ser a taxa de inflação, tá? Então, errada. Então, o gabarito da questão 20 é letra A. Pessoal, assim nós terminamos, tá? Os comentários das questões de modelo de oferta e demanda agregada e curva de Phillips. Fizemos questões bem difíceis sobre curva de Phillips, umas 4 ou 5 questões bem complicadas de curva de Phillips, tá? As questões de oferta e demanda agregada, em sua grande maioria, são mais simples que as questões da curva de Phillips, mas deu para a gente cercear bem o conteúdo, vimos também os tipos de inflação, tá? Bom, no mais ficamos por aqui, aguardo vocês até a próxima, quando nós comentaremos questões de economia intertemporal. Um abraço, até lá.